O Senado vai instalar oficialmente amanhã a CPI da Covid. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar as ações e as omissões do governo federal na gestão da pandemia e também os repasses de recursos federais para estados e municípios. Ontem, o portal UOL revelou que, numa tentativa de juntar argumentos de defesa para o governo Bolsonaro, a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma tabela com 23 acusações muito frequentes e enviou essa lista a 13 ministérios para que respondessem. As acusações listadas pela Casa Civil são as seguintes. O governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. A lista reunida pela Casa Civil como preparação para a defesa do governo Bolsonaro na CPI inclui críticas frequentes em relação a falhas nas medidas econômicas e a falta de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, programa voltado para micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. A Casa Civil da Presidência da República reuniu acusações ao governo desde a testagem da população para a Covid até o tratamento de pacientes nas UTIs. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Falta de insumos diversos, kit intubação. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. A lista de acusações produzida pela Casa Civil menciona uma preocupação externada por cientistas brasileiros e estrangeiros. A caracterização do Brasil como um covidário, ou seja, um país com alto nível de contágio e mortes e propício a proliferar novas variantes. A lista menciona ainda a acusação de envolvimento do governo Bolsonaro com fake news espalhadas pelo chamado Gabinete do Ódio. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, General Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais, os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. A Casa Civil declarou que o documento mostra apenas o óbvio, que o Ministério está fazendo o seu trabalho de coordenação de forma antecipada, integrada e consistente. E que os dados e números serviriam para esclarecer qualquer questionamento da CPI e se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem a atingir e desacreditar o governo federal. A lista surpreendeu governistas, independentes e oposicionistas da CPI da Covid. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, cotado para ser o vice-presidente da comissão, por ser autor do requerimento de criação da CPI, disse que o próprio governo preparou um caminho de investigação. A CPI agora basta acrescentar mais alguns aspectos e seguir o roteiro.
O roteiro ali indicará, com a apuração devida, o roteiro ali indicará porque nós chegamos nessa situação de caos sanitário, de ser o país, hoje em números absolutos, que tem o segundo maior número de mortos do planeta. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos, viu a lista como um movimento estratégico de defesa do governo. Foi o senador que apresentou o requerimento para também incluir estados e municípios na investigação. O governo está se preparando para o jogo democrático que nós vamos ter aqui no Senado, assim como também estados e municípios devem estar se preparando, porque é o escopo dos pedidos de CPIs que foram anexados. O senador Marcos Rogério, do Democratas, disse que a atitude do governo é correta. A CPI foi instalada para investigar o governo, de modo que é bastante adequado e natural que o governo faça o dever de casa para se organizar e ter condições de enfrentar os questionamentos, as dúvidas acerca da sua atuação. O senador Renan Calheiros, do MDB, cotado para ser relator da CPI, disse que o governo tem que parar de tentar impedir os trabalhos da comissão, numa referência ao movimento do Palácio do Planalto de buscar barrar o nome dele para a relatoria e interferir em outros órgãos de investigação. Renan disse que o momento agora é para o governo explicar ações e omissões na administração da pandemia. É muito melhor ele gastar energia com isso, treinando o pessoal, colocando o pessoal para estudar, do que continuar fazendo o que fez até então, tentando influir na investigação, nos partidos para substituir as pessoas, no Tribunal de Contas da União para mudar a correlação, ou mesmo judicializando com o argumento de uma insuspeição inadmissível. Eu acho que o governo faz certo, né? Só que o governo precisa entender que uma coisa é treinar, e treino é treino e jogo é jogo. Amanhã, os 11 senadores titulares da CPI se reúnem para eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. O passo seguinte será nomear o relator, que apresenta o roteiro de trabalho. A aprovação dos nomes dos primeiros convocados para depor deve ficar para a sessão seguinte. A CPI quer ouvir inicialmente os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, além de Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, e Fábio Weingarten, ex-secretário especial de Comunicação Social. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está nessa lista. Falta definir a ordem dos depoimentos. Para ajudar o relator, devem ser criadas 2 subrelatorias. A proposta inicial era que fossem 4, mas a avaliação é de que as investigações ficariam muito diluídas. E no início da noite, o juiz da 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal, Charles Renaud Frazão de Moraes, concedeu liminar para impedir que o senador Renan Calheiros assuma a relatoria da CPI da Covid. O pedido de liminar foi feito pela deputada Carla Zambelli, do PSL, uma das principais aliadas do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Zambelli disse que Renan não pode assumir o cargo por responder a processos no Supremo Tribunal Federal e por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. O uso dos recursos transferidos pelo governo federal para estados e municípios na pandemia também vai ser alvo de investigação nessa comissão. A decisão vale até que o juiz analise as manifestações de Renan Calheiros e da Advocacia Geral da União. O Senado disse que vai recorrer da decisão.